Bom, mas eu queria cumprimentar o nosso querido presidente Lula. E sempre é uma oportunidade incrível quando ele se solta e fala com toda a sua sabedoria do Brasil, do povo brasileiro e da política. Então, nós todos aqui hoje fomos contemplados com uma riqueza imensa. Queria cumprimentar o meu querido Leonardo Boff. Cumprimentar e agradecer a apaixonada, sincera e muito honrosa, mas muito honrosa, definição dele pela minha candidatura. Cumprimentar a nossa querida Marilena Chaui, que sempre foi, sempre será uma referência para todos nós, uma referência intelectual, assim como a minha grande professora Maria da Conceição Tavares. Eu, muitas vezes, não vejo nenhuma das duas, mas eu sinto uma saudade que não é só uma saudade pessoal, é uma saudade política e é uma saudade econômica, viu, Conceição? Eu gosto muito quando ela sintetiza as suas conclusões em pequenas frases. Recentemente, ela concluiu algo muito interessante. Ela concluiu que o sócio minoritário estava se transformando no sócio majoritário, se referindo à composição dos capitais no Brasil. Uma avaliação sobre a presença e a predominância do capital financeiro. Então, a lucidez da Conceição sempre me inspirou muito. Queria cumprimentar a Ana Paula Lisboa por tudo o que representa a cultura de periferia no nosso país. A afirmação dessa cultura e a importância dela. O Chico César, se eu soubesse cantar como o Chico César, eu estava feita, viu, Chico César? Estava feita. Um antigo companheiro meu, de outras lutas e dessa luta, Emir Sader. Queria cumprimentar também a ministra Marta Suplicy, que nos honra aqui. Junto com a querida, com a muito querida e que também me honra muito com o seu apoio. Cumprimentar o ministro interino da Secretaria-Geral, o Diogo, o Thomas Trauma, ministro da Comunicação, e a Luísa Barros, da Secretaria de Políticas pela Igualdade Racial. Ministra, e é bom aqui eu parar e fazer um parêntese e dizer que estão querendo acabar com alguns ministérios. E não entendem que os ministérios são diferentes e têm funções diferentes. Eles querem acabar, eu desconfio muito, com o ministério. Para mim, eles querem acabar com o das mulheres, com o dos negros e com os direitos humanos. Não percebem que a função desses ministérios é, através da sua presença dentro do centro de governo, mostrar o compromisso que nós temos com certas lutas. A luta das mulheres contra a violência pela sua afirmação. A luta dos negros por tudo que nós devemos a nós mesmos, a esse país que é formado de negros, de índios e de brancos. E que hoje, uma das coisas mais importantes que aconteceu foi o fato que o censo
as pessoas declararam, 55% delas, que eram negras. Significa, olhou no espelho, se encarou e assumiu a sua identidade, a sua diversidade. Queria cumprimentar também o deputado Rui Falcão, presidente do PT e coordenador geral da minha campanha. Quero cumprimentar o Paulo Niemeyer. Quero cumprimentá-lo e aqui reconhecer a atitude solidária, generosa, que o Niemeyer teve sempre comigo e com a minha campanha. E agradecer por ele vir aqui hoje e dar o apoio dele a mim, num sinal de que eu me sinto muito protegida, porque todos aqueles que me apoiaram em 2010, a grande, a imensa, quase total maioria está aqui. Quero também mandar um beijinho para Dilma Bolada, que está ali. Levanta aí. Agradeço também a todos os artistas, a todos os intelectuais, a todos os brasileiros e brasileiras que estão aqui presentes hoje. Há 4 anos atrás, eu estive aqui e eu estava falando com o Lula, que eu achava que era muito grande esse espaço. Mas eu acho que hoje ele é maior pela quantidade de pessoas que eu vejo nele. E fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu estive aqui no segundo turno da eleição em 2010. 19 de outubro? Devia faltar 2 dias para a eleição. Bom, mas eu estive aqui com artistas, com criadores, com todos vocês, e eu tenho certeza que, sobretudo, a partir daqui eu senti que a gente venceria a eleição e nós vencemos. Vencer a eleição é uma sensação muito estranha, porque você percebe que o seu país se mobilizou e que você teve o apoio do voto popular. E se nós estamos aqui hoje, é porque todos nós acreditamos num valor, que é o valor da democracia. Eu acredito de forma muito especial na democracia, porque, como o presidente Lula disse, tem gente aqui que não conheceu a ditadura. E, para mim, porque a memória é uma coisa que só a cultura, a literatura ou a arte, ou o cinema, enfim, as manifestações culturais das pessoas explica, para mim, a ditadura ainda está ali na esquina. Porque eu lembro. E sei que as pessoas que não lembram, a ditadura não está ali na esquina. Nós superamos a ditadura. E ao superarmos a ditadura, temos um compromisso fundamental, que é construir e garantir que essa ditadura nunca mais se repita no Brasil e que a nossa democracia sempre se aprofunde. Por isso, nós temos de dar tanta importância à luta contra as discriminações, à luta contra a discriminação e a violência,
contra os negros, contra as mulheres e contra também os homossexuais, criminalizando a homofobia. Isso é algo trivial. Você não acha, Lindenberg? Tenho certeza que você acha. Nós temos de ter isto é um valor fundamental para o Brasil, esta questão que eu acho muito importante e que foi feita lá no início do governo Lula, a criação destes ministérios e dessa representação. Agora, eu estou voltando aqui depois de 4 anos. Eu volto aqui porque eu acredito que o Brasil, por seu projeto de desenvolvimento como nação, ele precisa, com muita, eu diria assim, sabe, com muita força, mas precisa em termos de essência do país. Precisa de apostar em 2 coisas, dar prioridade a 2 coisas, a educação e a cultura. Por uma razão, nós fizemos um longo trajeto. Acho que o nosso compromisso com a redução da desigualdade e, como o Lula diz, com colocar os pobres no orçamento, é um compromisso que coloca no centro da nossa definição, do nosso caráter, do que nós somos, um compromisso fundamental. O primeiro compromisso nosso é com a população desse país, no sentido de garantir a ela oportunidades iguais, já que somos diferentes, mas devemos ter as mesmas oportunidades. Acho que essa é a base, a pedra angular, o alicerce do que nós fizemos nesses 2 anos. Garantir a redução da desigualdade. E isso ficou muito claro. O Leonardo Boff falou que essa foi uma revolução. Foi uma transformação pacífica, difícil de ser vista, que não seja em processos revolucionários. O que aconteceu foi que nós alteramos drasticamente a distribuição de renda do Brasil. Se no início de 2003, quando nós chegamos ao governo, 54% da população era pobre ou miserável. Miserável ou muito pobre. 54%. Hoje, nós temos orgulho de dizer, mesmo sabendo que muito falta para fazer, que de cada 4 brasileiros, hoje, 3 estão da classe média para cima. E que todo mundo ganhou nesse período, só com uma pequena diferença que nos caracteriza. Os mais pobres ganharam muito mais. É isso que explica que nós estamos vendo a primeira geração que não passou fome, que teve acesso à renda e acesso à educação. A primeira geração de crianças brasileiras que viveram nesta circunstância. E aí, eu digo para vocês, como garantir que isso não volte atrás? Você garante que isso não volta atrás através de vários mecanismos. Mas eu quero me referir a 2 mecanismos. Primeiro, ao mecanismo de uma elevada, qualificada política educacional no Brasil. Primeiro. Segundo, por meio dos processos de consciência, de adoção de simbologia, de compreensão da realidade que a cultura pode dar. E de formação de uma consciência política sobre o país. Colocar a cultura
dentro da nossa estratégia de crescimento e desenvolvimento econômico, significa perceber que as pessoas não querem, como dizia um cartaz que eu vi, não queremos obras, queremos utopias. Não queremos vantagens materiais apenas, queremos sonhos, queremos nos compreender, queremos avaliar o que é essa aventura que se chama viver no Brasil nos anos que nós estamos vivendo. Quais são as nossas principais vontades, desejos, ambições e, sobretudo, o que pretendemos desse país? No caso da educação, é muito importante a gente perceber que a educação, como qualquer outra área, e aí eu vou falar da cultura também, precisa de recursos. Vamos cair no concreto, precisa de dinheiro. Só tem um jeito de ter recursos suficientes, é saber de onde sai. E nós descobrimos de onde saía. Hoje o nível de consciência que o Brasil tem sobre o petróleo extraído do pré-sal é muito baixo, até por conta da desinformação sistemática e do pessimismo militante que campeia, e a gente sabe que é característico da forma pela qual se transmite as informações via imprensa brasileira. Muitos deles disseram que não tinha petróleo suficiente no pré-sal. Outros disseram que nós não conseguiríamos tirá-lo de lá. Tinha, mas não conseguia tirar, porque era muito fundo, a pressão era muito elevada e a temperatura era extrema. Bom, foi no governo do presidente Lula que nós mudamos a forma pela qual se explorava petróleo no Brasil. Antes, como ninguém sabia onde estava o petróleo, quem descobria o petróleo ficava com a parte do leão. Uma parte ficava, o resto da parte do leão ficava para os governos federal, estadual e municipal. Mas a parte maior ficava para quem descobria. A empresa, basicamente a empresa. Quando nós vimos a existência do pré-sal, nós passamos a saber onde estava, quanto tinha e qual era a qualidade desse petróleo. E mudou. Agora, no pré-sal, o modelo que chama partilha é o seguinte: como a gente sabe onde está e não tem risco, quando uma empresa vai descobrir e explora o petróleo, a partição é a seguinte: 75% fica para o governo federal, estadual e municipal, 25% fica para a empresa. Posto que a Petrobras tem 40%, vocês façam a conta e vão ver que uma parte expressiva fica para o Brasil. Portanto, lá tem muito petróleo. Portanto, nós teremos os recursos decorrentes daquele petróleo. Quando alguém levanta que o pré-sal não é prioritário, está desconhecendo uma realidade. Primeiro, internacional a respeito de energia. Segundo, uma realidade local. Nós podemos usar esse recurso, que não é renovável, que vai acabar. Nós temos de usar para quem? Na Noruega, usam para os aposentados. Resolver os outros problemas, usam para os aposentados. Nós não resolvemos os outros problemas. Nós temos de usar para a educação. 75%. Outra parte para a saúde. Mas aí, não sei se vocês sabem, que a lei diz o seguinte: os rendimentos desse fundo, que chama Fundo Social, para onde vai todos os recursos do pré-sal, uma parte deles, e não diz quanto, ficará para a cultura.
o rendimento é diferente do que ocorre com a educação. Com a educação fica o principal também, não é só o rendimento. Então, vai ter dinheiro para a cultura, mas a maior parte do dinheiro é para a educação. E eu acho que uma coisa está misturada na outra. Uma coisa está intimamente vinculada à outra. É importante saber disso, porque nós vamos, nos próximos 4 anos, disputar isto no Brasil. Nós vamos brigar por isto no Brasil. Nós queremos saber onde esse dinheiro irá. Ele irá para onde? Ele irá para a educação, porque nós temos de ter creche, não só para as mulheres poderem trabalhar, creche para acabar com a desigualdade, aonde está a raiz dela. As crianças de 0 a 3 anos têm de ter os meus netos, aliás, eu só tenho o meu neto, faço tudo para ter mais um, mas não consigo. O meu neto, o do Lula, o neto do trabalhador, o neto da pessoa que mora numa comunidade aqui de uma das favelas, tem de ter a mesma oportunidade, o mesmo padrão educacional. Tem de botar dinheiro na educação infantil. Tem de botar dinheiro no ensino em tempo integral. Tem de botar dinheiro nenhum país do mundo chegou a ser uma nação desenvolvida sem isso. Tem de botar dinheiro em educação e ensino técnico. Tem de botar dinheiro em universidade. Tem de colocar estudante brasileiro estudando no exterior. Agora, tem de pagar professor. Não há alquimia, milagre, nada que a gente possa fazer que vamos dizer assim, que crie um atalho para uma educação de qualidade. Nós temos de pagar bem o professor e exigir que ele fique na sala de aula. Nós temos de formar bem o professor. Ele tem de ser valorizado socialmente. Só tem um jeito: salário adequado. Bom, eu falo isso porque eu acho que há uma confluência entre educação e cultura. Vou dar 2 exemplos. No Pronatec, nós criamos em torno, se eu não me engano, de mais de 62 mil matrículas para estudantes se qualificarem, tanto estudantes quanto trabalhadores. Estudantes para fazer curso técnico e trabalhadores para fazer qualificação profissional. E é bom que as mulheres saibam, mais da metade é mulher, viu? Mais da metade. Esse é um processo importante. Isso nós fizemos quando tínhamos 8 milhões de matrículas. Agora, que nós vamos ter 12, vai aumentar esta qualificação. Por quê? Porque a lei da TV a cabo obriga que tenha conteúdo nacional e produção nacional. Então, tem uma baita demanda por produtores, por todas as áreas, iluminadores, sonoplastas, enfim, eu não vou ler aqui todas as 86 qualificações diferenciadas que tem nos 2. Não vou ler. Mas eu quero dizer para vocês, também ocorreu a mesma coisa com Ciência Sem Fronteira. Nós demos uma via para a chamada indústria criativa, tecnólogo e trabalhadores técnicos da indústria criativa também, nós demos bolsa para o exterior. Agora, eu acredito que vários processos na área da cultura avançaram, outros, concordo com Lula, falta ainda avançar muito. Vou citar o que eu acho que avançou. O Vale Cultura avançou, principalmente porque o Vale Cultura
mesmo a gente considerando que R$50 parece pouco, é bastante para poder garantir que a pessoa tenha acesso a livros, a uma entrada de cinema, R$50 por mês. E isso vai criar uma demanda de quase 25 bilhões de reais para toda a cadeia cultural. E eu acho que o Brasil de todas as telas é um grande incentivo para toda a área audiovisual, com várias, eu acho que demandas, abrangendo quase 1,6 bilhão de reais. Mas, sobretudo, criando também de volta os cinemas nas cidades do interior. E isso é importante, e vou parar aqui para falar o seguinte: só sai 74% de todos os cinemas que saíram nos últimos 4 anos do Brasil, vem desse financiamento que nós fazemos às salas no interior desse país, para elas voltarem, para elas se constituírem, para esse espaço ser organizado. Aí quem faz isso? O BNDES. Como é que ele faz isso? Subsidiando. Tem gente querendo acabar com o subsídio. Se acabar com o subsídio, acaba com as seguintes coisas: sala de cinema não vai existir, porque o município onde não tem sala de cinema é no município menos rico, vamos dizer assim. E aí, não tem como fazer sala de cinema com ele pagando juros a preço de mercado. Quem? O prefeito, que é geralmente quem a gente financia. Mas tem coisa pior que isso. Acaba com Minha Casa Minha Vida. Se vocês imaginarem que uma família que ganha até R$1.600, ela vai comprar uma casa de R$60 mil, ou um apartamento, que é o valor médio no Brasil, do Minha Casa Minha Vida. Se ela comprar esse apartamento financiado pelo banco privado, vai pagar R$940. Então, não sobra dinheiro para ela vestir e comer, e transportar. Por isso que o Minha Casa Minha Vida é subsidiado, sim. E como é que é subsidiado? Nós pagamos a diferença. Ela paga 5% da renda e nós pagamos, a prestação dela é 5% da renda dela. Nós pagamos a diferença. Isso é que nem Bolsa Família. Só que é para habitação popular de quem não tem casa nesse país. Então, ficam estarrecidos. Tem habitações precárias. Houve uma enchente e desmoronou a casa de muita gente. Fica todo mundo emocionado. Mas na hora de fazer o projeto e, de fato, colocar o banco público para subsidiar, óbvio que quem defende a independência do Banco Central é contra. É contra. Tem de tirar os bancos públicos. E aí, eu queria dizer uma coisa para vocês em matéria de independência do Banco Central. O Banco Central não pode ser independente por um motivo muito simples. Independente no Brasil são só 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. As agências, a Ancine aqui, está lá o nosso presidente da Ancine. A Ancine é autônoma, ela não é independente, tem autonomia operacional relativa. Nenhuma agência no Brasil é independente, nenhum órgão no Brasil é independente. Então, é estarrecedor que se coloque a independência do Banco Central como objetivo de governo. É estarrecedor. Eu sou de uma época que a gente escutava muito isso. A gente escutava, eu acho que muita gente aqui lembra. Estudante é para estudar. Trabalhador é para trabalhar. E
vocês não façam política, porque política é monopólio nosso. Acho que muita gente aqui lembra desse momento que foi tradicionalmente a característica do processo ditatorial no Brasil. Tinha compartimentações. A política não era coisa para o povo, que, aliás, vírgula, não estava preparado para exercê-la. Como a política não era algo legítimo, é interessante que daquela época data a questão do tecnocrata. Tinham algumas pessoas que tinham condições técnicas diferenciadas e podiam e estavam legitimadas para exercer o ato de governar de uma forma absolutamente decorrente do que se achava que era o conhecimento dela. Então, tinha aqueles que sabiam e o resto que não sabia e não estava preparado para exercer o governo. Então, muito cuidado quando começa a se criar órgãos tecnocratas de controle. É bom que vocês saibam que, junto com o Banco Central Independente, tem um comitê, uma comissão de fiscalização do orçamento, integrada por pessoas fora do governo. Então, não é apenas a política monetária, a definição do câmbio, da moeda, dos juros e, portanto, do emprego e do salário, que é transferida para um Banco Central independente, mas também para o orçamento do país passa a ser algo próprio de uma comissão de iluminados que controla o orçamento do país, que faz uma avaliação sistemática desse orçamento, e não a gente querendo ou não o Congresso e o Judiciário, que é o que mais, o que ocorre e a forma como ocorre hoje. Então, eu quero dizer para vocês que eu fico muito preocupada quando eu vejo essas coisas. Primeiro, acabe com os bancos públicos, acaba a política industrial do Brasil, acaba a política de conteúdo nacional, a conteúdo local, que o Lula prometeu em 2002, quando foi visitar o estaleiro, e descobriu que os estaleiros eram espaços vazios onde crescia a grama, mas não tinha trabalhador. E prometeu o seguinte: plataforma vai ser feita no Brasil. E, a partir daí, nós começamos a fazer uma política de conteúdo nacional na área do petróleo. Também são contra isso. Nós que ressuscitamos a indústria naval, que tinha naquela época, já no governo Lula, no inicinho tinha 7 milhões de trabalhadores. Hoje chegou a 81 mil, aliás, 7 mil trabalhadores. Hoje chegou a 81 mil. E aqui no Rio ela é importantíssima. Importantíssima aqui no Rio. E vai chegar o ano que vem a 100 mil trabalhadores. Nós que tínhamos uma indústria naval, que era a segunda do mundo, e nos anos 80, perdemos para a Coreia, para o Japão e para todos os Singapura. Hoje voltamos a ser o quarto país com a quarta maior indústria naval. É interessante que todos os projetos que estão sendo colocados para nós sejam projetos que, de alguma forma ou de outra, compromete emprego, compromete salário e passa a ser prioridade, uma coisa estarrecedora, que se pague a chamada dívida consolidada, que eles chamam. Pagar a dívida para um país como o nosso, nós temos pago a dívida ao longo dos anos. E esse pagamento das dívidas ao longo dos anos, nós acabamos com a dívida externa no Brasil. Hoje, nós não temos mais dívida externa. O Lula pagou o Fundo Monetário, na época dele. De lá para cá, a nossa dívida externa é desse tamanhozinho. E a dívida pública interna, que é feita na nossa moeda,
nós temos uma das menores do mundo, das menores. A nossa dívida líquida sobre o nosso produto interno bruto é 34%. Nenhum país da Europa é menos de 100, 101, 98, 87. Por quê? Porque eles podem se endividar. Eles fizeram isso de forma sistemática. Nós não. Nós reduzimos a nossa dívida. Nós temos hoje um pedaço muito pequeno de dívida comparado ao tamanho do país. Então, para que dar prioridade aos bancos e ficar gastando dinheiro pagando algo que não é necessário? Ah, eu sei para quê. É para que você não tenha recursos suficientes para continuar ampliando a política social. Ampliar a política social, hoje, é perceber que nós temos de investir muito dinheiro em algumas coisas. Falaram aqui sobre a questão urbana. De fato, 85% da população moram nas grandes cidades. É um espaço desigual, distribuído desigualmente. Os pobres da periferia, com baixo nível de infraestrutura, e as populações mais ricas do centro. Em alguns lugares aparece a formatação de favelas, com o nome de favelas, mas em todo o Brasil o que se vê é periferias que se chamam favelas ou bairros ou jardim, são periferias. E que o transporte numa cidade como é São Paulo ou Rio, e mesmo Belo Horizonte, é um transporte demorado em que se passa a vida, às vezes 3 horas, às vezes 4 horas, dentro de um transporte público urbano. O Brasil terá de gastar muito dinheiro fazendo metrô, fazendo todas as formas de transporte que permitam que a gente faça uma redução brutal do preço das passagens e, mais do que isso, integre essas passagens e torne elas um valor bem menor. Em todo lugar do mundo, elas são subsidiadas. Para elas serem subsidiadas no Brasil, a gente tem de saber como subsidiá-las. Se uma cidade do tamanho de São Paulo tem uma quantidade risível de metrôs, então vamos ter de apostar em fazer estrutura de transporte urbano de massa. Não há solução só falando assim, vamos integrar ônibus. Não é a solução. Tem de ter trilho, tem de ter segregação de rota, tem de ter, para se garantir, transporte adequado. No caso dos transportes urbanos, ainda tem outro grande problema, que é as auditorias, como vocês estavam falando há pouco, as auditorias nos custos dos transportes. Há que fazê-las. Bom, eu quero falar 2 coisas que eu acho importante no caso da cultura. Acho que foi importante a lei de universalização do Simples, que introduziu toda a produção cultural no Simples, como microempreendedor individual, como micro e pequeno produtor. E eu queria dizer que uma das coisas, para mim, mais importantes foi a criação do Sistema Nacional de Cultura. Porque o Sistema Nacional de Cultura deu status constitucional a toda atividade cultural, o que impede, por exemplo, que não se faça a distribuição de recursos para todos os estados da federação. Então, toda a preocupação que seja o fato de haver uma concentração no centro-sul do país, ela tem todas as condições legais de ser alterada agora a partir do Sistema Nacional de Cultura. E isso consolida um outro ambiente cultural. Junto com esse outro ambiente cultural, eu acredito que tanto a lei do Marco Civil da Internet, que construiu, eu acho,
um modelo que é um exemplo para o mundo, principalmente pelo fato que nós adotamos o que nenhum país até agora adotou, mas eu acredito que será inexorável, eles vão adotar, que é a neutralidade da rede. Ninguém pode no Brasil alegar critério econômico, religioso ou político para mudar e para definir como é que se vende internet no Brasil. Nós somos hoje e achamos que a grande infraestrutura do futuro é a internet. E que essa grande infraestrutura do futuro, ela tem de ser construída com a banda larga. Então, a universalização da banda larga torna-se a principal expansão de infraestrutura que o governo irá buscar. Isso significa que nós vamos pagar e levar banda larga para todas as cidades desse país. E quando eu digo que nós vamos levar para todas as cidades desse país, eu quero dizer o seguinte, inclusive para as mais remotas. Da mesma forma como nós fizemos o Luz para Todos, que universalizou, e esse é um processo, obviamente, que no fim, sempre você luta com um pedaço que ainda está incompleto. Mas nós iremos fazer com a banda larga. E acredito que talvez seja o maior instrumento de integração. Concluindo, eu quero dizer o seguinte, nós, de fato, tivemos uma parada no caso da expansão dos pontos de cultura. Eu concordo com Lula que o melhor era fazer uma casa de cultura. Mas a gente pode fazer as duas coisas. Calma. Vocês deixam eu concordar com ele, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que o melhor é fazer as duas coisas. Os pontos de cultura e todas as iniciativas que podem estar ligadas a um ponto de cultura, como a construção também e o incentivo à ocorrência de startups, nós também temos de olhar isto. Essas duas questões, eu acredito que o dinheiro que nós obteremos do pré-sal teria de ser destinado para pontos de cultura, startups e casas de cultura. Essas três questões fundamentais. Eu quero dizer para vocês que infelizmente, só um pouquinho, quero dizer para vocês que, infelizmente, as exigências, quando se trata de dinheiro público, são muito fortes. Eu não acho que um ponto de cultura seja igual a uma empreiteira, só se eu fosse míope, para me achar uma coisa dessas. Agora, nós, por conta disso, criamos o marco legal das organizações da sociedade civil. E é esse marco legal que está prontinho, que nós aprovamos, né? É esse que vai dar sustentação para a gente fazer ponto de cultura, sem que o TCU, a CGU ou qualquer outro U nos incomode. Bom, eu quero dizer para vocês que nós fizemos, acho que nós fizemos do governo do presidente Lula ao meu, uma transformação importante nessa área. Primeiro, é reconhecer que a cultura é estratégica para o desenvolvimento do país. Que a cultura faz parte da nossa projeção de nação. E que, dentro disso, a diversidade tem de ser encarada como uma das cláusulas fundamentais. Olhar a diversidade é encarar que não pode ser concentrado só no Estado, numa região, e muito menos numa camada social. Olhar a diversidade, eu acredito que é também dar extremo valor à cultura que brota das periferias. A cultura que brota das periferias, como agência de rede,
Eu estava falando ali com a Ana Paula, agência de rede, todas as manifestações, o hip hop, a dança do passinho, todas, a dança do passinho. Eu sou uma pessoa entusiasmada com a dança do passinho. Sabe o que é? Na minha idade eu não tenho flexibilidade para rolar com a cabeça assim e levantar minha perna. Mas gostaria de ter, gostaria. Duas coisas eu gostaria de ter, sabe, presidente? Eu queria fazer a dança do passinho. Agora, eu perguntei para o pessoal do Olodum se eles aceitavam branco. Porque eu, hora que sair do governo, vou lá batucar no Olodum. Acho o batuque do Olodum uma coisa que diz para a minha origem, eu acho que é o coração que a gente escuta batendo na barriga da mãe, mas também é uma coisa da nossa fase tribal. Eu vou batucar no Olodum. Quero avisar isso, vou batucar no Olodum. Mas voltando. Gente, eu olho para tudo, mas eu posso gostar de umas coisas. Posso gostar. Bom, mas é a seguinte, eu acho que a história, o samba, meu querido, o samba, nós nascemos nele, né? Nós nascemos nele. Ninguém pode falar em Brasil e não falar de samba, né? Tem coisas assim que é por suposto. Mas eu dei para gostar de rap, minha filha. Eu tô me modernizando. Bom, eu quero dizer para vocês que nós temos mais 4 anos. E pela frente. Não estou falando que eu já sentei na cadeira, não. Não dá azar, meu filho. O último que sentou não se elegeu. Você lembra quem foi, né? Foi o FHC. Pois é. Eu acho que daqui para frente nós vamos ser cobrados para garantir um novo ciclo para o país. Esse ciclo vai ter de expandir muito a inclusão social. Nós agora somos um país que resolveu e que sabe todos os caminhos da inclusão pela renda, pelo salário e pelo emprego. Mas nós temos ainda um grande déficit na questão dos serviços públicos, por um motivo muito simples. A renda, o emprego, o crédito, você faz de forma imediata. Agora, quando chega na hora do serviço público, tinha de ter tido no Brasil uma quantidade de investimento em transporte público que não teve. E você leva 1 ano, a 1 ano e meio, a 2, dependendo da infraestrutura, para construir certas infraestruturas, principalmente as urbanas. Você leva 1 ano no Brasil para construir um hospital, 1 ano no Brasil para mais, para concluir uma universidade e um campus. Então, tem um tempo. Eu quero dizer para vocês que tem muita infraestrutura no Brasil construída que ainda não apareceu. Eu tenho certeza que o Nordeste será um outro Nordeste, principalmente a zona do semiárido, quando se concluir todos os investimentos em água. Nós fizemos 1 milhão de cisterna, perfeitamente. Vocês sabem que a distribuição da água é tão importante como a distribuição da terra. Mas a maior distribuição de água que nós fizemos foi não só a transposição do São Francisco, mas foi em cada estado do Nordeste. Em cada um deles tem uma obra de água. Nós vamos perenizar 1000 quilômetros de rios no Nordeste. Isso, em 2 ou 3 anos, vai aparecer. De qualquer forma, nós vamos ter de ter muita determinação
porque a educação também tem de dar conta de inovação, ciência e tecnologia. Sem o que, esse país não vai ser capaz de criar todos os empregos de que precisa e empregos de qualidade. Nós precisamos criar empregos de qualidade nesta nova etapa. Daí, porque nós ficamos tão indignados, e o Lula foi hoje abraçar lá a Petrobras. Foi abraçar a Petrobras porque uma das fontes desse emprego vai sair dali. Vai sair dali de toda a cadeia de petróleo e gás, que a gente não pode considerar como sendo um detalhe. Eu acho que hoje, com esse abraço à Petrobras, eu acho que fica claro o tanto que é importante para o país, para a nossa autonomia, para a nossa soberania, o controle dessa riqueza. Vocês só imaginam que, só com 3 coisas, os royalties do governo federal, o que nós vamos receber do campo de Libra e dos 4 campos que nós atribuímos à Petrobras a exploração, sem maiores custos, nós vamos receber, nos próximos 30 anos, 1,3 trilhão de reais. E isso é pequenininho, isso é uma parte pequena do que tem por aí. É desse tamanhozinho isso. O pré-sal é muito maior que isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, fiquem de olho, porque tem muita gente poderosa de olho. Muita gente, óbvio, o mundo inteiro sabe disso. O mundo inteiro sabe a importância disso. Vocês podem olhar entra no site, por exemplo, do Departamento de Energia americano e olhe o que eles dizem a respeito disso. Dizem que o Brasil será, em 2022, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, e nós seremos. Ser exportador de petróleo é ter muito dinheiro. Então, não olhem para isso dando uma impressão, uma importância menor. Daí porque o dinheiro da cultura também está garantido. Daí por isso também. Vocês têm de saber disso, vocês são produtores culturais, vocês são artistas, vocês são músicos, e isso é uma riqueza de todos nós. Não é uma riqueza de A, B, C ou D, de todos nós. Mas eu queria falar sobre reforma política. Eu acho que reforma política é a condição imprescindível para a gente não cair nessa visão de fim da política, viva os tecnocratas. Fim da política, viva os tecnocratas. Não há no mundo democracia, não há no mundo democracia sem partido. Democracia sem partido é um preâmbulo, um flerte com o autoritarismo. Por quê? Por trás dos bastidores tem alguém mandando, ou alguém muito poderoso ou muito rico. Não existe formas pelas quais se faça a composição democrática de um país tão diverso, tão vário como o nosso, que não seja pública. Daí, eu não acredito em nenhuma reforma política que não tenha a participação popular. E isso significa plebiscito. Significa também, vamos só lembrar de uma coisa, o mesmo Congresso, aliás, o mesmo voto que vota no Congresso, vota numa Constituinte exclusiva. É o mesmo voto. Então, é fundamental que a gente faça um debate com o povo brasileiro, dê força para as nossas propostas de Constituinte e tenha uma clara consulta para saber, nós somos a favor da financiamento público de campanha ou financiamento privado. Então, vamos para a população tirar esse resultado. Vamos para a população tirar o resultado de que tipo de partido nós queremos. Não basta só a gente querer que quem vota não tenha interesse. Quem vota numa reforma não tem interesse nela.
Eu acho que isso é sábio. Agora, é também muito sábio que a gente reforce com a legitimidade de uma votação plebiscitária algumas propostas. É muito sábio também. E eu acredito que isso é pré-condição. E quero dizer para vocês, em relação à corrupção, para me finalizar, eu acredito que é bom que vocês saibam que nós, o governo meu e do presidente Lula, jamais varremos nada para baixo do tapete. As seguintes, eu quero dizer quais foram as iniciativas diferentes que nós tomamos e que não há ninguém, nenhum segmento no Brasil, nenhum governo estadual, nem municipal que tenha igual. Primeiro, um portal da transparência. O que for gasto hoje em qualquer lugar do governo federal vai necessariamente para o portal da transparência, e isso não é adotado por todo mundo, não. Nem por todos os poderes na mesma proporção, nem pelos outros entes federados. Segundo, independência para que as pessoas possam agir, as pessoas que controlam atos de corrupção possam agir. Quem? No caso, Polícia Federal tem autonomia. Nós nunca dirigimos a Polícia Federal e demos autonomia dentro da Polícia Federal para ela agir. Muitos dizem que nós agimos errado, porque deixamos a Polícia Federal investigando tudo e todos. Eu não compartilho com essa ideia, como o presidente Lula não compartilhou. Reforçamos, criamos inteligência e demos poder de investigação. Terceiro, nós jamais escolhemos o engavetador geral da República. Nós escolhemos entre a lista tríplice apresentada pelo Ministério Público. O que se fazia antes é escolher um procurador da sua confiança e colocá-lo no exercício da Procuradoria-Geral do Estado. E aí ele abria a gaveta e engavetava. Nosso governo não engavetou. Nós criamos a lei da ficha limpa. Criamos a lei que pune corruptores. Porque até então só se punia corruptos. Não se punia corruptores. Agora pune corruptos e corruptores. Nós criamos a Comissão de Lavagem de Dinheiro, que é a comissão que mais investigou e descobriu lavagem de dinheiro. Além disso, no nosso governo, houve investigação de todas as autoridades das quais havia, em relação às quais havia indício. O que é errado no Brasil é a exposição desnecessária de pessoas sem ter certeza da culpa. Agora, tem uma visão errada da situação, que é assim. Dizem que nós nunca se corrompeu tanto no Brasil. A verdade é que, se você não investigar, não aparece nada. Se você parar de investigar, vira uma situação de paz e amor. Não há nenhum indício de ilícito, você não investigou. Então, o que aconteceu no Brasil foi que nós passamos a investigar. Quando nós passamos a investigar, começou a aparecer. Muitas vezes, soltaram indevidamente. Muitas vezes. Não foi nenhuma nem duas que soltaram indevidamente. Recentemente, inclusive, houve um caso gravíssimo, porque não estava se cumprindo nem a lei da ficha limpa, nem as condenações ou as investigações às quais essa pessoa estava envolvida. Agora, nós consideramos que investigar é um dever do Estado. O Estado não tem de discutir se investiga ou não investiga. E, cada vez mais, o Judiciário está percebendo que ele também não pode fazer conosco o que vinha fazendo, que a gente investigava e depois o processo não dava em nada.
Muitas vezes até porque ele tinha vazado. Muitas vezes, e é bom que vocês saibam disso, quando se vaza, você compromete a prova. E se você compromete a prova, a única punição que a pessoa tem é ser exposta, mas não é condenada nem criminalizada. Então, é muito importante perceber que tem, em relação à corrupção, dois momentos. Tem o momento do espetáculo, que esse não leva a nada, e tem o momento sério da investigação. O que leva a alguma coisa? Acabar com a impunidade. Para acabar com a impunidade, você investiga, assegura que a sua prova é substanciosa, condena e pune. E é isso que um país moderno tem de fazer, acabar com a impunidade, que é o compadre, o amigo e o protetor do crime de corrupção, do crime organizado, da droga ou do tráfico de armas. Eu falo isso porque eu acredito que a cada eleição tem um mote, o mote da corrupção. E é interessante que o mote da corrupção, ele aparece e se subtrai partes da informação. Por exemplo, neste caso recente, quem é que investigou? A Polícia Federal. A Polícia Federal é ligada a quem? Ministério da Justiça. Da onde? Do governo brasileiro. E investigou porque teve autorização para isso. Basicamente, é isso que acontece hoje. Nada teria sido descoberto se a Polícia Federal não tivesse investigado. Não é uma coisa fácil investigar. Ficaram um ano e meio investigando, ficaram outro tanto julgando e agora tem delação premiada. Então, não é trivial, como se diz, descobrir crimes de corrupção quando eles são muito sofisticados. Por isso, eu quero dizer para vocês que eu tenho plena consciência que nunca, no Brasil, desde a aurora desse país, das capitanias hereditárias, até hoje, nunca se investigou tanto no Brasil quanto nós fizemos no governo do Lula e no meu governo. É uma questão que eu me orgulho muito. Eu me orgulho muito disso porque eu acho que isso é outro fator que aprofunda a democracia no nosso país, que é a destinação do dinheiro da coisa pública. É a garantia que nós vamos gastar bem. E, finalmente, eu quero dizer para vocês, sem cultura também nós não vamos ter essa nova etapa do crescimento. Nós precisamos de nos conscientizar sobre o nosso próprio país, sobre a nossa própria época. Até porque vivemos um momento em que vários valores do mundo estão sendo questionados. A política está sendo questionada. E nós temos de garantir que, pelo menos no Brasil, nós construamos não uma nova política, mas nós possamos construir a política capaz de levar esse país pelo caminho de mais inclusão social, mais inclusão cultural, mas, sobretudo, também de mais repartição da riqueza. É um país muito rico. Nós vamos enfrentar a crise defendendo o emprego sempre. Vamos enfrentar a crise defendendo o salário. Isso nos distingue deles. Isso faz com que, e não é 62 milhões não, viu, presidente? Os caras estão desempregando 100 milhões de pessoas. Esse é o relatório da ONU. O G20, hoje, tem 100 milhões de desempregados. E nós temos 12 milhões já, contando a partir da crise. A partir dos meus 3 anos de governo, 5 milhões e 600. O que o G20 diz é que terá no mundo, em 2030, 600 milhões de desempregados, porque tem 447 em condições de trabalho precário. Eu fico muito preocupada, não com o emprego apenas, mas com o emprego de qualidade. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil. Nós não vamos ter só de criar esses empregos que nós criamos, mas criar cada vez mais emprego de qualidade, que é por aí que vai ser a maior inclusão social desse país. Muito obrigado.